Lília! É você que faz parte dessa geração. Levante a tua voz Lília e diga Calegari. isso. Desperta a igreja. Oh, e faz arder. A paz do Senhor Jesus, amadas. Quantas estão felizes hoje aqui? Que atmosfera maravilhosa, que alegria estar aqui hoje. Eu vou precisar do púlpitozinho, por favor. Bom, como a Dai falou, eu sou a Lilian Calegari Juan. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Sou membro da AD Alfa. Estou aqui sob a bênção dos meus pastores, pastor Jairo e pastora Cassiane. Sou CEO da Aurum Laser Spa, que está aqui como parceira deste evento. É uma alegria poder contribuir para a obra do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês, quando eu recebi esse convite, eu fiquei tremendamente grata ao Senhor e cheia de temor. Eu encontrei com a Dai para falarmos sobre a participação da Aurum como parceira do evento. E foi uma conversa tão gostosa, nós ficamos ali durante a tarde, eu pude compartilhar um pouquinho a história da empresa e um pouquinho do meu testemunho. E ela falou para mim, você precisa compartilhar o seu testemunho também na conferência. Eu falei, não, não precisa não. Eu vou lá, ainda mostrei para ela o flyer. Falei, olha quantas mulheres maravilhosas vão estar falando. Não precisa eu falar, não. Eu vou lá para ouvir e para receber. E ela insistiu. Falou, não, você precisa ir sim, precisa compartilhar. Eu não disse nem que sim, nem que não, voltei para casa, fiquei refletindo sobre aquilo. E então o Senhor, um dos motivos que eu falei que não iria falar, é porque é a primeira vez que eu falo para um público desse tamanho. E eu voltei para casa e o Senhor me fez lembrar de algo. Na primeira célula de mulheres deste ano, na primeira segunda-feira de fevereiro, lá em São Paulo, eu sou de São Paulo, uma célula de mulheres que eu comecei a frequentar no final do ano passado para cá. E eu cheguei nesse culto de mulheres e eu me prostrei aos pés do Senhor. Eu disse, Senhor, eu estou tão cansada. Senhor, eu estou exausta. Este ano de 2025 precisa ser diferente. Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Senhor, eu quero viver o profundo contigo. E eu te peço, por favor, me permita viver o meu milagre ainda este ano, para que até dezembro eu possa contar o meu testemunho para essas mulheres. E o Senhor me fez recordar desse pedido que eu fiz a Ele. E eu chamei Ele de canto e falei assim, Senhor, quando eu fiz esse pedido, eu estava me referindo em contar este testemunho para aquelas mulheres da célula, umas 30 no máximo. E o Senhor falou para mim, tem mais mulheres que precisam ouvir os meus feitos. Tem mais mulheres que precisam ouvir aquilo que eu posso fazer na vida delas. Aleluia. E então eu disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou aqui hoje no dia 29 de novembro, faltando 2 dias para o mês de dezembro, para dizer para você que Deus é fiel. Ele é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele promete e Ele ouve a nossa oração. Amém?
Gostaria de deixar para a reflexão um versículo que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu venho de uma família simples, eu venho de uma família desestruturada, eu venho de uma família problemática. Fui criada pelos meus avós, e a minha avó era uma mulher de oração. A minha avó me apresentou a Jesus. Eu era aquela menina que andava de mãos dadas com a avó para cima e para baixo, indo em todos os cultos, amava a escola dominical. Ela me levava na costureira para fazer os vestidinhos para os cultos festivos da igreja. E ela me ensinou a amar a Jesus. Me ensinou a orar e ser dependente dele. Eu lembro que eu era muito pequena, eu deveria ter 6, 7 aninhos, mas eu não me esqueço da minha oração. E eu pedia, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, faz de mim um canal de bênção na vida das pessoas. Senhor, muda a minha sorte. Muda o meu futuro. Que eu tenha uma família diferente daquela que eu cresci. Eu não me esqueço dessa oração. Mesmo sem entender direito o que eu pedia, o que eu orava, o Senhor, Ele já entendia tudo. E Ele já estava me preparando e me ensinando a amá-lo desde criança. Mas com o tempo a vida foi passando, as coisas foram acontecendo, os meus sonhos foram mudando de foco, e eu, sem perceber, envolvida com o mundo, fui adormecendo espiritualmente. Eu entrei naquele ritmo que muitas de nós conhecemos, o de trabalhar, correr, cuidar, querer dar conta de tudo, e me esqueci do essencial, ouvir a voz do Senhor. E eu comecei a entrar no automático, focada no sucesso profissional, no network, num casamento lindo, numa vida que aos olhos de todos estava dando muito certo. Eu estava conformada com as coisas deste mundo. Mas dentro de mim existia um grande vazio. E esse vazio tinha um nome. Era o sonho de ser mãe. O sonho de ter a minha família. Eu orava, eu esperava, eu tentava entender. Cada teste negativo era uma dor e eu não entendia porque Deus não me permitia viver aquele sonho. Os anos se passando, eu via as pessoas ao meu redor gerando filhos, casais de amigos gerando o primeiro filho, gerando o segundo filho. E nós temos um círculo grande de amizades e sempre fomos convidados para todas as festividades. Chá de bebê, chá revelação, aniversário. Então, estivemos sempre envolvidos com tudo isso. E eu perguntava, Senhor, por que comigo não? Quem aqui já passou por isso vai entender o que eu estou dizendo. E eu continuava buscando respostas, mas no fundo eu estava tentando gerar com as minhas próprias forças aquilo que só o Senhor poderia gerar em mim, no meu ventre e no meu coração. E foi aí que Deus começou a trabalhar na minha vida. Aos poucos, Ele foi me chamando de volta. Ele começou a despertar em mim algo que estava há muito tempo adormecido. E eu não me dava conta. Que era o meu propósito. O meu chamado. E Ele começou a me dizer, filha, antes de te dar um filho nos braços, eu quero gerar algo dentro de você.
Eu quero gerar uma mulher que vai inspirar outras mulheres, uma mulher que vai mostrar o caminho, uma mulher que vai cuidar de outras filhas minhas. E foi nesse tempo que eu comecei a me posicionar. Eu decidi que não queria mais viver no raso. Eu queria ter intimidade, eu queria viver de verdade aquilo que Ele tinha para mim. Eu me posicionei como uma mulher de Deus. Eu me posicionei no meu lar, na minha casa, no meu casamento. E a gente sabe que o nosso primeiro ministério está onde? Na nossa casa, no nosso lar. Esse é o nosso primeiro ministério. Nenhum outro vai bem se na nossa casa não vai. E eu comecei a orar, eu comecei a ler mais a Bíblia. E eu comecei a declarar vida. Comecei a declarar vida no meu casamento, vida no meu lar, vida na minha empresa, vida no meu ventre. E as coisas começaram a mudar. O ambiente da minha casa mudou. O meu casamento floresceu. Deus me apresentou amigas, mulheres valorosas de oração para caminhar ao meu lado. Tem 2 delas aqui hoje, Ana e Jolsa. Deus abençoe a vida de vocês, obrigada por tudo. Vocês percebem a importância que a gente tem na vida da nossa irmã? O poder que a gente tem de influenciar a vida da outra pelo poder do nome de Jesus. Influenciar a ela recalcular a rota, se posicionar, dar ouvidos para o seu chamado. Muito obrigada. Com a ajuda de vocês, eu estou aqui hoje. E as pessoas que convivem comigo começaram a sentir esse transbordar na minha vida. Porque quando Deus muda a gente por dentro, não tem como não refletir em tudo ao nosso redor. Foi nesse tempo de posicionamento que Deus me fez entender algo que transformou a forma como eu olhava aquilo, como eu questionava Ele. Ele me mostrou que aquele desejo intenso que eu tinha de ter um filho tem a ver com o desejo que Ele tem por cada uma de suas filhas. Eu entendi que a urgência que queimava dentro de mim, de ver a vida crescendo dentro do meu ventre, de segurar o meu bebê, de amar incondicionalmente, é um reflexo da urgência do coração de Deus. O mesmo amor que eu tinha por um filho que ainda não existia, Ele sente pelas filhas que ainda não o conhecem. Ele também anseia gerar. Ele anseia gerar fé. Ele anseia gerar amor. Ele anseia gerar vida espiritual nas suas filhas. E eu entendi que o meu ventre natural só iria se abrir quando o meu ventre espiritual fosse restaurado. Foi exatamente nesse processo de cura, de entrega, posicionamento, que algo começou a queimar dentro de mim. E aquilo começava a queimar dentro de mim. Eu ia nos cultos, ainda comentava com as irmãs, logo após a palavra, vocês lembram disso? Eu falava, tem algo queimando dentro de mim. O Senhor está queimando algo dentro de mim, eu preciso fazer algo para Ele. Eu preciso fazer algo para Deus, preciso fazer algo pelas vidas. E um desejo forte no meu coração surgiu de reunir mulheres. A minha empresa, a Aurum, o Senhor me deu ela na pandemia. E eu entendi que Ele me deu essa empresa para me conectar com muitas mulheres. E através dessas conexões, Ele chegaria até elas. Muitas mulheres que nunca ouviram falar desse Jesus. Mulheres que nunca haviam ido a um culto. Você tem noção disso? E quando eu comecei a entender, tudo tem um propósito na nossa vida. Quando eu comecei a entender esse propósito, eu comecei a sentir o desejo de reunir essas mulheres, de ouvir as suas histórias,
de orar por elas, de incentivar elas e de compartilhar o amor de Jesus de uma forma simples e real. E ao mesmo tempo que isso queimava dentro de mim, cada vez mais forte esse desejo e ideias e planos, eu falava: Senhor, eu quero muito fazer isso, mas eu não estou pronta, eu não estou preparada, eu nunca falei para muitas mulheres. Senhor, a minha casa está em obra, está mesmo. Nós ainda não chegamos na área social. Como que eu vou chamar essas mulheres? Eu quero estar com a minha sala pronta, com a minha sala reformada, com a minha sala bonita. Eu não me sinto preparada. Tem tantas mulheres maravilhosas falando de Deus por aí. E o Senhor disse para mim: filha, eu tenho urgência. A minha obra é mais importante do que obras terrenas. Não olhe para isso, não se preocupe com isso. Não se preocupe em estar pronta, em estar preparada, apenas dê ouvidos ao meu chamado e realize a obra que eu estou colocando no seu coração. E foi assim que nasceu um projeto chamado Mesa e Propósito. Um encontro de mulheres que iniciou na minha casa, onde as mulheres chegam ali para desacelerar, para ouvir a voz do Senhor, aprender mais do Senhor, ter contato com este Deus, abrir o coração e permitir que Ele entre e gere algo novo dentro delas. A mesa é onde Jesus sentava para transformar, e é isso que Ele tem feito entre nós. No nosso primeiro encontro, tínhamos 5 mulheres. Nos últimos já conseguimos reunir 30. Junto com a Ana, com a Joussa, temos algumas integrantes do nosso grupo. E o Mesa e Propósito é esse lugar onde esse transbordar do Senhor tem acontecido na vida de muitas mulheres que ainda não o conheciam. E depois de tudo, depois de cura, posicionamento, rendição, o meu milagre chegou. E eu estou aqui hoje para contar para todas vocês que estou esperando minha primeira filha. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Foram muitos anos de tentativas e eu não entendia o porquê não. Algumas amigas estão sabendo em primeira mão junto com vocês. Foi difícil segurar, hein? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer que Deus, Ele não se atrasou. Ele não esqueceu de mim. Mas Ele precisava primeiro gerar em mim, para então gerar através de mim. Porque agora eu não carrego apenas uma filha em meu ventre, eu carrego um propósito do céu. Depois de tudo, depois de tantos anos de espera, de lágrimas, de deserto, de aprendizado, eu estou aqui vivendo o cumprimento da promessa. E sabe o que é mais lindo? É que quando Deus realizou esse sonho, eu já não era mais a mesma. Ele não apenas me deu um presente, Ele me transformou primeiro. E agora eu entendo que minha filha não é apenas o fruto de um ventre que gerou, mas de um coração que se rendeu aos pés do Senhor. E é isso que Ele quer fazer com cada uma de nós hoje aqui. Antes de nos dar algo, Ele quer gerar algo dentro de nós. Porque só um coração transformado pode gerar vida verdadeira. E eu pergunto a você, o que Deus quer gerar em você hoje? Talvez não seja um filho, talvez seja um novo tempo, um novo propósito, um novo ministério.
Talvez seja um chamado que, assim como eu tive medo de assumir, você também tem. Talvez Ele queira gerar uma reconciliação, uma fé renovada. Talvez você esteja cansada, frustrada com a sensação de que nada está acontecendo, de que nada muda na sua vida. Mas eu estou aqui para te dizer, Deus continua gerando, mesmo quando você não vê. Às vezes o silêncio dele não é ausência, o silêncio dele é gestação. Você só precisa se posicionar, você precisa estar disposta, você precisa dar ouvidos ao seu chamado e se render aos pés do Senhor. Ele está gerando em secreto algo que vai florescer no tempo certo. E quando florescer vai fazer sentido cada lágrima, cada espera, cada não. Eu sou prova viva disso. E hoje o meu chamado que Deus tem me movido a fazer é gerar outras mulheres. Gerar mulheres curadas, mulheres despertadas, mulheres posicionadas, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Porque quando uma mulher se levanta curada, o céu se move. A casa dela muda, o ambiente dela muda, a geração dela muda. E Deus quer levantar mulheres assim aqui hoje. Amém? Quem acredita? Eu gostaria de fazer uma rápida oração. Vamos nos colocar em pé, por favor? Aleluia. Senhor, obrigada, Senhor, porque o Teu amor é tão profundo, tão paciente, tão fiel. Obrigada porque o Senhor me esperou, me transformou e me fez gerar. Hoje eu oro por cada mulher aqui, que o Senhor desperte o ventre espiritual delas, que gere dentro de cada uma um novo tempo, uma nova fé, uma nova esperança. Que elas entendam que o Senhor as conhece desde o ventre e que a obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para cumprir. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Dê ouvidos ao seu chamado. Amém. Meu Deus, que é isso?